Já ficou perdida na hora de realizar a drenagem no seu cliente, sem saber onde você começa a drenagem, para que lado você leva essa linfa, pois não conhece a fundo como funciona a circulação linfática? Aqui nesta aula hoje nós vamos abordar sobre tudo sobre a circulação linfática, conhecer a fundo os linfonodos, onde a gente começa a estimular para a gente entregar toda essa linfa do corpo do cliente, bem como toda a circulação linfática, os vasos linfáticos, para onde eles direcionam. Por quê? Porque o sistema linfático, ele parece ser complexo, porque a gente precisa sim respeitar algumas regras para que a gente realmente consiga conduzir esse líquido na direção certa. Sabe por quê? Porque nada adianta eu estar drenando uma perna, tentando levar essa linfa, por exemplo, para a região dos linfonodos da axila, porque não tem ligação. Então a gente vai conhecer nessa aula exatamente como que funciona a circulação linfática, qual parte do corpo leva para qual linfonodo. E de forma bem simples, você vai ver como é fácil o sistema linfático. O sistema linfático é uma circulação, assim como o sistema sanguíneo, onde circula o sangue do nosso corpo, o sistema linfático circula a linfa do nosso corpo, que são esses líquidos corporais que estão aí presentes no meio extracelular, onde vai ter aí líquido, a linfa, composta de alguns micro-organismos, bactérias, ou seja, agentes agressores do nosso corpo para poder fazer essa limpeza. E o sistema linfático, assim como a circulação sanguínea, ela tem um sentido para esse líquido ele circular. Então aqui eu vou compartilhar com vocês exatamente como que funciona essa circulação de linfa do nosso corpo. Por quê? Porque na hora que você for fazer a drenagem, você só vai conseguir entregar resultado se você estiver direcionando essa linfa exatamente para o local onde recebe ela, para ela ser eliminada. Então aqui nessa aula a gente vai exatamente aprender como que cada área do corpo deve ser drenada. Então, fique comigo até o final dessa aula, não deixe de se inscrever no canal, clicar no sininho para ativar as notificações para você não perder nenhuma aula dessa temporada, que vem muita aula ainda sobre drenagem linfática, e ainda curtir esse vídeo e deixar o seu comentário, porque agora eu vou compartilhar a minha tela com você para a gente mergulhar a fundo no sistema linfático. Então aqui nós temos toda a representação do sistema linfático, tanto no corpo feminino como no corpo masculino. Eu fiz questão de trazer essa imagem que representa muito bem todo o sistema linfático e para enfatizar que não existe diferença entre sexos, tá? Para o sistema linfático, ele vai ser exatamente idêntico. E aqui a gente consegue ver então as estruturas, os órgãos que compõem o sistema linfático, como a gente viu na aula que a gente já disponibilizou aqui no canal sobre a anatomia do sistema linfático. Caso você ainda não tenha assistido, é só clicar no link na descrição desse vídeo. Então aqui a gente pode ver o timo, o baço, a cisterna do quilo. A gente pode ver todos esses pontinhos verdes que são os linfonodos. A gente pode ver também todas essas ramificações temos tanto nos membros inferiores quanto nos membros superiores, que são os vasos linfáticos. Então aqui a gente tem toda a representação do sistema linfático. E aqui nessa imagem ainda traz para a gente a representação das amígdalas, que faz parte do sistema imunológico, ou seja, do sistema de defesa do nosso corpo. As amígdalas ela vai produzir anticorpos contra os germes que podem ser inalados ou ingeridos para defender o nosso organismo.
Então aqui a gente consegue ver todos os órgãos que estão envolvidos no sistema linfático. Mas o que a gente vai se atentar aqui? O que a gente vai se prender nesse vídeo, nessa aula? Exatamente sobre a cisterna do quilo e sobre os linfonodos, tá? Por que isso? Porque é através da cisterna do quilo dos linfonodos que a gente vai ver onde a gente inicia a nossa drenagem para bombeamento e se atentar, se prender aos vasos linfáticos de todo o nosso corpo, para que a gente, na hora que for fazer a drenagem, a gente entender qual é a direção que a gente tem que jogar essa linfa, para que a drenagem seja realmente entregue de forma eficaz, tá? Então, a gente vai ver aqui agora a fundo exatamente como que funciona a circulação linfática. Então, aqui a gente tem a imagem do nosso sistema linfático, tanto de frente quanto de costas, para a gente entender como que a gente vai fazer a drenagem no corpo do nosso cliente. E como que a gente inicia a nossa drenagem linfática? Realizando o bombeamento dos linfonodos principais, porque os linfonodos são o filtro do nosso sistema linfático. São eles que vai receber toda a linfa do nosso corpo para ser drenada. E onde estão localizados esses linfonodos principais? Quando a gente fala de drenagem linfática corporal, os linfonodos que vamos estimular são da cervical, aqui na região do pescoço, aqui supraclavicular, ou seja, acima da clavícula, região axilar e região inguinal. Então, a gente começa a drenagem com técnica de bombeamento na região de pescoço, acima da clavícula, nas axilas e na região inguinal aí do meu cliente. Logo em seguida, eu vou vir aqui na dilatação da cisterna do quilo e fazer também o bombeamento. Lembrando que a cisterna do quilo ela está localizada na altura ali da cicatriz umbilical, do nosso umbigo. Então, eu vou fazer as manobras de bombeamento nesta região. Feito isso, a gente pode iniciar a nossa drenagem linfática, respeitando assim, a direção dos vasos linfáticos, que a gente vai ver exatamente agora. E aí, estou agregando para o seu conhecimento? Já curtiu o vídeo? Deixou seu comentário? Se inscreveu no canal e ativou as notificações para você não perder nada? Afinal de contas, esse ano a Aesthetic Class está lançando 4 aulas por semana. É isso mesmo, e você não pode ficar para trás e perder todo esse conteúdo. Então, não deixe de se inscrever no canal e vamos continuar a nossa aula. Então, nós vamos notar que no corpo existem outros locais que possuem linfonodos, mas nós não vamos nos prender a eles aqui nesta aula, porque aqui eu quero te passar a base da circulação linfática. E neles a gente vai sim estar estimulando, mas quando nós estivermos drenando próximo a eles, para que eles recebam aquela linfa, que está ali na região. Mas o que a gente precisa focar aqui são nos linfonodos principais, na cisterna do quilo, que devem ser estimuladas no início da drenagem linfática com técnica de bombeamento e também ao longo da drenagem linfática, toda vez a fim de querer esvaziar esses linfonodos para que eles recebam mais linfas. E agora vamos ver em relação aos vasos linfáticos, que são todas essas ramificações presentes no corpo todo. Vamos notar que cada ramificação de vasos linfáticos, elas chegam até algum linfonodo principal. E é isso que é a base da circulação linfática na hora de fazer a drenagem linfática. Por quê? Porque se eu estou vendo que os vasos dos membros superiores chegam na axila, eu tenho sempre que levar essa linfa na direção da axila, tá? Então, agora a gente vai ver aqui com que cada parte do corpo, leva aí para qual linfonodo. Então, vamos apagar aqui.
O corpo, ele vai ser dividido, né, em lado direito e esquerdo, tá? Quando a gente for drenar o tronco e os membros. Por que isso? Porque os vasos do lado, aí, por exemplo, aqui o esquerdo vai ser drenado nos linfonodos do lado esquerdo, o do lado direito vão ser drenados do lado direito, certo? E os membros inferiores a mesma coisa. O lado direito nos linfonodos inguinais direito e o lado esquerdo nos linfonodos inguinais esquerdos, ok? E o que é importante a gente entender agora? Conhecemos sobre os linfonodos, vamos ver qual parte, né, recebe cada linfa. Então, vamos dividir o corpo a metade, a gente já sabe. E também nós vamos dividir aqui, ó, na linha do umbigo ao meio, em parte superior e inferior. Então, a base do sistema linfático para realizar a drenagem é dividir o corpo desta forma na parte da frente. Por que isso? Porque na hora que a gente for drenar o tronco, né, olha, notem que os vasos, ó, eles chegam lá na região axilar, do umbigo para cima e do umbigo para baixo, ó, os vasos eles estão conectados aos linfonodos inguinais. Então, metade do tronco para cima a gente drena para os linfonodos axilares e metade do tronco para baixo nós drenamos nos linfonodos inguinais. Feito isso, a gente já sabe como que a gente vai direcionar aí corretamente a linfa do nosso corpo. A mesma coisa acontece na parte posterior. Dividimos entre lado direito e esquerdo. E também na linha do umbigo, entre região superior e inferior, certo? Feito isso, é só a gente notar, ó, que os vasos eles estão sendo, ó, encaminhados lá para frente para a região inguinal, certo? Então a gente sempre vai drenar para frente e aqui na região acima do umbigo, ó, os vasos estão todos indo, ó, em direção à região axilar. Então, a gente sempre vai drenar nesse sentido. Os membros superiores não mudam, né? Sempre em região axilar e os membros inferiores em inguinal. Porém, tem aqui uma observação na parte posterior, que é a seguinte. Aqui na parte, tá vendo de trás, nessa região do bumbum, a gente tem essa linha aqui, que a gente chama de linha da ferradura, porque parece uma ferradura, certo? E olhem como que os vasos fazem. Dessa linha da ferradura para fora, a gente já sabe que drena para inguinal. E da ferradura para dentro, ó, vai drenar na inguinal também, só que jogando internamente. Olha que interessante. Então, aqui a gente tem, toda vez que a gente for drenar parte de bumbum e interno de coxa, a gente não vai fazer isso, porque não vai chegar na região inguinal. A gente vai na parte lateral da perna jogar para a inguinal, porém na parte interna a gente vai jogar para dentro para chegar na inguinal, bem como a parte do glúteo interno. Certo? Então, é sempre importante a gente respeitar aí isso para que a drenagem realmente aconteça. Então, só recapitulando, né, a gente viu aí na primeira parte que a gente tem que saber onde estão os linfonodos principais. Depois disso, basta a gente dividir o corpo em lado direito e esquerdo, em parte superior e inferior, tanto de frente quanto de costas, e a nossa divisão vai ser exatamente no meio do corpo e na linha do umbigo, certo? Feito isso, tudo que tiver na parte superior do corpo vai ser drenado para as axilas, ok?
tudo que tiver do umbigo para baixo vai ser drenado na inguinal. Então fica bem simples. Parte de trás, a mesma coisa. Tudo que tiver do umbigo para cima, vamos drenar lá na axila, né? Nos linfonodos axilares. Tudo que tiver do umbigo para baixo, vamos drenar lá na região inguinal. Lembrando apenas que a gente tem aqui, né, a nossa linha da ferradura, que faz com que o que tá aqui dentro da ferradura, né, ou seja, a gente tem a ferradura, o que tá aqui dentro da ferradura é empurrado para dentro, tá? E tudo que tem aqui de fora da ferradura, certo? A ferradura, deixa eu mudar aqui a cor. Tudo que tá de fora da ferradura, a gente vai jogar, drenar para fora, mas tudo levando para inguinal. Olha como que é bem simples e fácil de drenar o corpo. Feita essa divisão, a sua drenagem agora vai ser eficaz. Então veja como que o sistema linfático ele é muito simples. Basta você guardar os linfonodos principais, que são eles: cervical, supraclavicular, axilar e inguinal, a cisterna do quilo e para cada parte do corpo que leva à drenagem desse linfonodo, onde os membros superiores vão ser drenados pela axilar, a mama pela axilar e supraclavicular, acima do umbigo, né, seja na parte anterior ou posterior, drenada pelo axilar, e abaixo do umbigo, seja na porção anterior ou posterior, na região inguinal, assim como os membros inferiores na região inguinal. Pronto, você só precisa guardar isso. Sabe onde estão localizados os linfonodos? Cada parte que vai receber essa linfa, você vai drenar desta forma. Mas fique tranquilo, que ainda vamos ter aulas sobre drenagem linfática e como a gente deve fazer essas manobras. Essa temporada está realmente fantástica. A gente já liberou muita aula sobre massagens, né? Sobre massagem modeladora, massagem relaxante. E dentro dessa temporada de massagens, várias aulas sobre drenagem linfática. Me conta aqui nos comentários, o que você achou dessa aula? O sistema linfático passou a ser mais simples para você agora? Espero que sim, espero ter contribuído muito com o seu conhecimento de forma simples e clara, pois a anatomia, o nosso sistema linfático, o nosso corpo é perfeito, né? Eu falo que é a máquina perfeita. Então, para que esse vídeo atinja mais pessoas, que eu possa ajudar mais profissionais, eu conto com a colaboração de você que está me assistindo. Se inscreva no canal, deixe seu like, curta esse vídeo se você gostou e também compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece. Isso ajuda com que o YouTube me entregue para mais pessoas. Quero muito continuar ajudando vocês e conto com a sua ajuda para me ajudar também. Então, um beijo e até a próxima aula.